quando a gente analisa, né, o fenômeno do acidente de trabalho, as suas consequências sociais, de um modo geral, a gente vai ver que no Brasil elas têm um nível de dramaticidade bastante elevado, né? Quer dizer, morrem muitas pessoas, o Estado acaba assumindo uma grande parte do ônus disso tudo, né? As famílias e o Estado brasileiro, e a gente vai, com certeza, ter causas determinantes muito distantes do local onde acontece o acidente, né? Então é um pouco disso que eu acho que às vezes é importante a gente discutir. E no caso brasileiro, quando a gente pensa nas políticas públicas, a gente vai ver que as políticas sociais, de um modo geral, as políticas da saúde, políticas ambientais, elas estão sempre, de certa forma, na contramão das políticas econômicas e desenvolvimento, né? Então, é muito contraditório, porque se a gente pensa, por exemplo, que essas políticas são financiadas por agentes de financiamento estatais, como o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, né? É o próprio Estado brasileiro que fomenta, que financia essas atividades econômicas e industriais. E, infelizmente, não existem, ou muito pouco, ou se existem, são poucas, as cláusulas de proteção às pessoas. Então, é recorrente a gente ver que uma determinada indústria que teve um financiamento, ou empresa com financiamento do BNDES, que causa um bom número de acidentes. E se a gente vai, então, pensa nisso, e a gente vê a organização da democracia no Brasil, o funcionamento das instituições e dos governos, né, locais, estaduais, federais, a gente vai ver que existe uma relação muito próxima entre o poder, né, do executivo, a relação entre quem está nos governos e o capital, né, industrial, financeiro, etc. E aí a contradição fica no momento em que você é obrigado a ter políticas sociais, no caso dos acidentes de trabalho, de prevenção, que são contrárias às políticas econômicas, por exemplo. Então, um exemplo importante está na indústria, no caso do corte de cana. Quando, há uns anos atrás, o governo Lula, o presidente Lula, fez o famoso acordo da cana, né, em que envolvia o patronato, os usineiros, os trabalhadores, os sindicatos que representavam os trabalhadores do corte da cana, e chegaram a um acordo na qual o governo se comprometia a fazer cumprir a lei, praticamente. Né? O que só estava lá sendo negociado é que a partir dali as empresas teriam um tempo para cumprir a lei. Então, o que é o pior ainda, né? Então, na verdade, o Estado brasileiro, historicamente, ele tem tendência nesse esforço de mediação, na verdade, ele tem um lado, né? E isso acaba transparecendo nesse tipo de situação. Então, o acordo da cana, ele é realmente emblemático para mostrar essa característica, né? Então, a política social, ela vem na contramão da política de desenvolvimento econômico, ou ela é sempre um apêndice, né? Existe sempre esse argumento de que ela impacta, que existe uma repercussão econômica contra a prevenção. Então, nós estamos negociando aí, existe toda uma polêmica em torno da norma regulamentar da 12, né, que regula o desenho dos equipamentos, né, e impõe quesitos de segurança nos equipamentos, e parece que o argumento do projeto de lei é que nós precisamos crescer economicamente, então essa norma vai impactar o crescimento da economia. Aí a questão que se coloca é quem paga o custo dos acidentes que vão decorrer, porque a gente sabe que historicamente os acidentes com máquinas estão associados ao grande número de amputações, né, de perda de dedos, braços e pernas, por exemplo. Então, a questão da defesa do econômico tem que ser tomada de um ponto de vista mais amplo. Econômico para quem? Né? Econômico para o dono da empresa, para o grupo que
que investe na bolsa ou para a sociedade, para o Estado brasileiro, porque alguém vai pagar essa conta. Existe um risco que está atrelado às características do sistema de produção ou de serviço. Agora, nas empresas de alto risco, em teoria, você deveria ter sistemas de prevenção mais importantes, porque o teu controle do processo, ao mesmo tempo que você controla o processo, você controla o risco, né? Então, é o caso da indústria do petróleo, né? Uma refinaria de petróleo, na indústria nuclear. Né? Você tem a consequência do acidente pode ser tão grave que você tem a segurança é um elemento de controle do processo.